E aí a gente entra no primeiro aspecto que eu quero falar dessa live, que é quais seriam os objetivos da reposição hormonal cruzada na mulher trans. Então, reposição hormonal cruzada é como a gente chama esse processo de hormonização, né, da pessoa trans. Então, o objetivo é, obviamente, feminilizar ao máximo. Só que uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou falando da questão do transgênero, é que é muito fácil, no homem trans, por exemplo, a gente dar a testosterona e vencer o estrógeno, né? Mas, numa mulher trans, que está ali no ambiente androgênico, a gente dar estrógeno e vencer a testosterona é muito difícil, né? Então, as ações da testosterona, elas são muito intensas, e a gente só dando estrógeno para a mulher, a gente não consegue bloquear tudo. Então, é difícil. Atingir os objetivos, ele é mais difícil na mulher trans do que no homem trans. E quais seriam esses objetivos, né? Então, um dos objetivos fenotípicos é o crescimento de mama. A gente quer que essa mama se desenvolva, elas querem mais ainda que essa mama se desenvolva. E muitas vezes esse objetivo ele é fruto de frustração. Porque elas acabam imaginando que terão aquelas mamas grandes, acabam até relacionando a feminilidade a mamas grandes. Até pelo que se vê em mídias sociais, né? O meio, a sociedade, né? Acaba geralmente sensualizando mais mulheres com mamas maiores. E aí, isso está intrincado além da mentalidade. Quanto maior minha mama, melhor. Então a gente vê muita frustração, e é importante a gente lembrar essas mulheres que o hormônio não é suficiente para atingir aquele tamanho que ela colocou na cabeça, que ela está almejando. Tanto que muitas vão precisar de prótese mamária, né? Que é inclusive uma das cirurgias fornecidas pelo SUS para mulher trans. A gente realmente não consegue chegar e não adianta fazer doses mais altas de hormônio, como elas muitas vezes acreditam. Quanto mais hormônio eu fizer, maior vai ser minha mama. É muito importante a gente esclarecer que isso não é verdade, que isso é um mito, porque senão elas vão se automedicar, elas vão fazer doses maiores, ou fazer até procedimentos, como eu já vi, de injetar anticoncepcional injetável na mama. Uma mama e na outra, como se aquilo fosse fazer a mama ficar maior. Resultado, por exemplo, dessa paciente acabou necrosando o tecido. Então a gente tem que orientar para que isso não aconteça, tá? De qualquer modo, né, há alguns estudos, saiu até um estudo recente, tá vendo alguns grupos multicêntricos lá, europeus, estão fazendo alguns estudos para dar algumas respostas para a gente, e foi visto que cerca de 20% das mulheres trans não atingem a mama M5, mesmo você fazendo já um tempo prolongado de hormonização de estrógeno. Então também, às vezes, a reclamação dela não é só, né, porque não atingiu aquela mama que ela estava imaginando, às vezes é porque realmente só o estrógeno ele não consegue, e aí realmente a gente vai ter que partir para a prótese mamária. Então existe sim essa limitação, tá? Outro objetivo, além do tamanho da mama, é ter aquele formato do corpo mais feminino, ter aquelas curvas mais femininas, que isso a gente consegue com a redistribuição corporal que o estrógeno que a gente vai dar vai desenvolver. É relativo também, né? A gente não consegue um resultado tão satisfatório na maioria das mulheres, porque às vezes tem aquela questão da estrutura óssea, que a testosterona ela levou com formato de quadril, né? Até o rosto também acaba tendo uma alteração por conta da testosterona que é irreversível. E muitas vezes a gente não consegue ter todas aquelas coisas, aquele formato, aquele fenotipo feminino completo, né? E aí é aquela história, né? Dá para perceber o que acaba sendo um sofrimento para elas, porque elas não querem ser apontadas, aquela ali é uma mulher trans. Então, quanto mais a gente conseguisse ter esses efeitos, melhor. Mas, infelizmente, a reposição estrogênica tem suas limitações, tá? Tem mulheres que conseguem um resultado maravilhoso, mas a gente vê que na maioria não é assim 100%, né? Então, aumento de mamas, né? E a redistribuição aí corporal. Vai acontecer também uma diminuição de tecido muscular, certo? Isso vai ajudar a dar também esse formato mais feminino. A gente só tem que ter cuidado, orientar a atividade física para também depois não estar com fraqueza muscular importante, né? Então, tem que ter essa orientação, e a gente sabe que é o que vai acontecer, né? A força muscular vai diminuir, a quantidade de tecido muscular também vai diminuir, o que ajuda na composição corporal, naquele formato que a gente, o que elas, no caso, almejam. Outro objetivo muito frequente, assim, fonte de muita angústia, é a diminuição dos pelos corporais,
né? Então a gente sabe aí que com testosterona, na maioria dos fenótipos masculinos, vai ter pelo, né? Nas áreas cutâneas, andrógenos sensíveis. E diminuir esse pelo é muito difícil. Então, vamos fazer um paralelo com a mulher cisgênero que chega pra gente com exotismo. É difícil, né? A gente, como endócrino, sofre aí com esse tratamento do exotismo. Na mulher trans vai ser mais difícil ainda, porque havia ali um ambiente intensamente androgênico, estimulando aquela pele para ter o crescimento de pelo. Então, a gente conseguir também diminuir é outro problema. Consegue 100%? Depende muito. Se aquela mulher trans já tinha pouco pelo, aí o resultado é bom. Mas se tinha muito pelo, é difícil. E aí a gente também vai precisar de uma ajuda a mais, que é com o dermatologista, né? Inclusive a gente sempre fala que o dermatologista faz parte da equipe multidisciplinar, né? Porque aí tratamento estético vai ser a solução. Né? Claro que com a hormonização que a gente está fazendo vai ter ali uma diminuição, uma ajuda, mas não vai chegar ao que aquela mulher trans almeja. Né? A diminuição de pelos realmente é mais difícil, pensem aí, é mais difícil que tratar o exotismo na mulher cisgênero. Então não é algo realmente simples. Um outro objetivo, mas que pode ser efeito adverso, então é objetivo dependendo da mulher e do que aquela mulher quer, certo? Para algumas mulheres é objetivo, para outras mulheres é evento adverso, efeito adverso. É a redução de libido e o bloqueio das ereções. Então tem mulher trans que tem pavor à ereção, né? Causa sofrimento à ereção e elas querem que realmente bloqueie. Quem leva ao bloqueio não é nem tanto a reposição estrogênica, é o antiandrogênico que a gente vai fazer, a medicação antiandrogênica, que geralmente essa reposição hormonal cruzada, ela associa estrógeno mais o antiandrogênico. O estrógeno vai levar ao aumento da mama, redistribuição corporal, o antiandrogênico, redução de pelo e bloqueio de ereção. Certo? Para quem quer, quem deseja, a gente vai conseguir isso até com certa facilidade. Agora, tem mulher trans que não deseja bloquear a ereção. Então, a gente tem que saber separar identidade de gênero de sexualidade. São coisas diferentes. Então, aquela mulher trans, ela pode se enxergar como mulher, certo? Isso não vai invalidar o fato dela se enxergar como mulher, mas ela querer manter as ereções porque a prática sexual dela, certo? Depende do órgão genital, ela tem prazer utilizando o órgão genital dela. Inclusive, nesses casos, elas não querem fazer cirurgia, elas não querem tirar o órgão sexual. Então, é importante, nesses casos, manter. Eu já tive paciente que, quando eu informei que o antiandrogênico poderia bloquear ela, não quero nem tentar, me deixa com meus pelos que eu fico depilando mesmo, não quero bloquear a minha ereção. Então, para algumas mulheres, vai ser pior bloquear a ereção e elas preferem ficar com pelos. Então, tudo é muito relativo e a gente tem que perguntar na primeira consulta o que é que ela quer. Né? Eu estou falando aqui para vocês os objetivos gerais, mas é importante a gente saber dela, quais são os objetivos dela. Né? Qual é o tamanho de mama que ela almeja, o que é que a incomoda, aquele quantidade de pelo realmente incomoda tanto. E a ereção? A ereção tem que ser perguntada na primeira consulta. Ela quer bloquear ou ela quer manter? O bloqueio vai ser um desejo, um objetivo, ou o bloqueio da ereção e a redução de libido vai ser um efeito adverso? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para a gente traçar as estratégias da reposição hormonal cruzada. Ok?